Eu quero não só agradecer ao Raul, porque deu concretude às coisas que nós sabemos vagamente, ele organizou e ele tem experiência no assunto, e dizer que esse esforço que foi feito é um esforço importante, ter uma visão conjunta, mas quero me remontar à minha experiência, primeiro como constituinte. Naquela época, nós não tínhamos noção da questão de segurança pública, porque não era um problema, não parecia ser um problema desafiador. O desafiador era outra coisa, nós tínhamos horror ao autoritarismo. Então, o que nós fizemos na época dos debates constitucionais foi evitar que houvesse controle militar da polícia. O resultado foi que as polícias ficaram sob o controle dos governadores e a politização aumentou muito. Não era o nosso objetivo, mas foi o resultado do que nós, sem termos consciência da situação, fizemos. Houve um aumento grande da politização. Quando eu fui presidente, me deparei já com uma situação que não é como a de hoje, mas já era grave. No Ceará houve uma rebelião. No Tocantins houve uma rebelião. Em vários lugares houve rebelião. Bem, por sorte, na Constituinte, o artigo que se refere às Forças Armadas e à possibilidade de elas atuarem, eu que escrevi. Foi uma briga. Houve uma briga muito grande, porque havia um setor da Assembleia Constituinte que achava que era preciso, não poderia haver participação nenhuma dos militares, do Exército, das Forças Armadas. Bom, essa ideia foi aceita momentaneamente pelo então relator-geral da Constituinte. Isso provocou uma reação grande. E eu não vou entrar em detalhes, mas enfim, tive que participar do assunto, e eu e o senador Richa tivemos que conversar com o general Leônidas Pires Gonçalves, que era então o ministro do Exército, não sei como se chamava, e a redação que está hoje lá prevalecendo, eu que fiz, que era uma redação que diz que qualquer um dos poderes pode ser chamado a intervir em caso de insegurança, não sei o quê. Isso foi muito difícil de passar. No debate na Constituição, um dos meus, não vou dar o nome, que é uma pessoa que eu prezo, um rapaz que era constituinte também, dizia, mas logo a mim, o senhor que veio do exílio, não sei o quê. Tá? Pô, mas era uma coisa óbvia, era preciso que houvesse algum setor que, em caso de discórdia entre as polícias, alguém tem que mediar. E nós utilizamos o mecanismo. No Ceará, notadamente, o governador. Mesmo assim, o que ficou garantido na Constituição é que, basicamente, a segurança pertence aos estados. E isso foi uma dificuldade imensa, porque já havia uma representação importante dos setores de segurança, uma presença junto aos governadores. E ninguém quis mais mexer nesse tema. Né? Bom, isso por um lado. Por outro lado, eu acho que o Raul mencionou uma questão que é verdadeira. A cultura prevalecente é de vamos tirar da frente o problema, põe na cadeia, mata. Essa é a atitude, a predisposição. Por outras circunstâncias, eu mais tarde, por causa da democracia, na verdade, passei a me preocupar, o Drauzio sabe disso, com a questão de política de drogas. Bom, e em função disso, da minha preocupação com a política de drogas, eu fui mesmo presidente da Comissão Global sobre o assunto, Mandela, o Kofi Annan, enfim, o Mandela não, a mulher dele, o Kofi Annan, outros mais, ainda pertence a essa comissão. E então eu fui obrigado a olhar. E fomos juntos à cadeia aqui em São Paulo para examinar, e fui ao Rio também. Fui a várias favelas, várias comunidades, como se diz no Rio. Vigário Geral, por exemplo. Você entra lá à noite, primeiro, eu como ex-presidente tenho que avisar a polícia que eu vou para eles não irem. Para eles não irem, porque se eles forem, tem briga. Eu tenho que ir confiando na cara e na coragem, e tem que ter algum contato para entrar. Quando você entra, é uma cidade ocupada. Você não entra sem um sinal, uma luz que acenda, uma cancela que levante, um apito que soe, e não é pelo governo. Eu nunca vi, a não ser pastor protestante, nunca vi nenhum padre católico. Né, eu fiz várias vezes essas comunidades. Se você vai na zona da Maré, do Alemão, da Maré, bem, fui uma vez à tarde, e fui de carro com a Patrícia, minha mulher, que foi guiando. Cheguei lá, eu não conhecia ninguém, era um TED, negócio de internet, não sei o quê. Mas tem um museu da Maré. Fomos lá, tem um museu, e houve a discussão do TED e tal.
Maré, qualquer comunidade é uma comunidade. Você entra lá, tem o barzinho, tem a igreja, tem o pessoal, criança brincando na rua, você não vê nada. Né? Na hora de ir embora, ele disse, não, o senhor não vai sozinho. Eles mandaram um cara que era um armário grande, forte, para me acompanhar no carro. Eu digo, olha, mas que bom que eu encontrei tudo calmo. Ele disse, calmo, doutor? Pois, semana passada morreram 5. Eu digo, como é que morreram 5? Não, porque aqui tem 4 grupos. Amigo dos amigos, Comando Vermelho, a milícia e o BOP. Para eles é grupo. Está no mesmo. Vai lá e mata. Né? Bom, nessa época, era a época que o Rio estava experimentando a questão das polícias comunitárias na favela, não sei o quê. Bom, e ele disse, o PP. Ele disse, olha, o PP é muito bom, mas acontece que eu moro na Baixada Fluminense. E ele lá na Baixada mataram os justiceiros. Então agora não tem mais justiceiro. E aumentou o crime. Ele quer que mate. Né? Bom, isso é a realidade. Estou falando do Rio, mas São Paulo não é diferente. Uma vez veio aqui um rapaz que era subprefeito da cidade de Tiradentes. Eu, há algum tempo, não vou lá, mas a Ruth, que foi minha mulher, conhecia bem a cidade de Tiradentes, fez pesquisa lá, e eu também estive várias vezes lá. Bem, o prefeito veio aqui, eu digo, como é que está a situação lá? Eu disse, não, lá está bem. Lá está bem porque nós temos uma escola e os filhos do chefe, do grupo criminoso, estão na escola. Então, há uma zona de conversa. Por exemplo, roubaram os computadores da escola. 2 dias depois estava tudo lá. Eu chamei o cara e ele mandou devolver, porque se não devolve, corta a mão. Isso é São Paulo. Né? Quer dizer, há sempre essa zona cinzenta entre o Estado e o crime, como há nos presídios, também há em tudo. E há na política. Você deu exemplos eloquentes do Rio de Janeiro. Não é só o Rio. O Rio é o mais visível. Agora, eu tenho a impressão de que chegou a hora, passou da hora, de nós termos consciência do assunto. Porque a primeira reação minha como sociólogo, político, eu conheço razoavelmente, eu trabalhei como negro, como sociólogo, conheço razoavelmente a coisa popular. Mas, mesmo como político, depois, você quer não chegar perto. A primeira reação é não chegar perto. Né? E você, em cada momento, tem os problemas que tem que enfrentar. Eu tive que enfrentar a inflação. Era uma coisa gritante. A questão para o presidente da República era cômodo a posição constitucional, o problema dos estados. O Mário Covas, que era governador de São Paulo, mandou várias emendas à Constituição que dificilmente passariam lá, porque era para subordinar não sei o quê, botar um pouco de... unificar as polícias. Né? Isso não era fácil de aceitar. Eu acho que nós chegamos a uma situação tal que esse problema da segurança ganhou preeminência. Nós não gostamos, no passado, nós não queríamos discutir. Eu, quando fui senador, eu fiz a mudança do estatuto, o regulamento do Senado. Você foi senador, deve ter visto isso lá, com o Eduardo Jorge e tal. O que nós fizemos? Criamos uma comissão de segurança pública e defesa nacional, coisa externa, porque não havia. Não havia no ambiente institucional para discutir esse tipo de questão, porque nós não queríamos discutir esse tipo de questão, é dos outros. Só que chegou agora não tem jeito, é nosso. Hoje, o que o Raul mostrou aqui é que o problema é nosso e é galopante. Né? Já apodreceu, está mais do que maduro. Mas o que eu fiquei muito satisfeito de ouvir, e acho que é importante que essa fundação aqui, chame a atenção, não é a única, que vários façam a mesma coisa, não é fácil. Ontem eu me ocupei do tema da questão de droga, porque uma pessoa minha conhecida me telefonou e disse, olha, está no Senado, vê se faz alguma coisa. Telefonei para quem eu podia. Não há o que fazer. Já há um acordo. O acordo é regressivo. Vamos votar hoje ou amanhã. Não há o que fazer. Qual é a ideia? É a mesma. Prende, tem possuidor de droga, é como se fosse usuário, o avião é a mesma coisa, põe na cadeia, tira da frente. Nós estamos vivendo um momento complicado, porque as pessoas que hoje têm mais influência se deram conta do problema, mas não da solução. Não da solução. Estão indo para o lado puramente repressivo. É claro que ninguém nasceu ontem, tem que haver alguma repressão, mas não pode ser. E o eixo não pode ser só a repressão, porque perde. Porque daqui a pouco os que nós vamos querer reprimir vão dominar, vão ganhar a eleição. E aí, como é que faz? Já estão ganhando.
em muitos lugares, né? Então, eu acho que chegou o momento que vai ter que enfrentar essa questão. Custa caro? Você mostrou uns números aí. Tudo nesse momento, o Brasil está... Eu vou repetir o que disse o ministro da Fazenda ontem. Está falido. Está na lona, né? Não é para sempre. É preciso começar a preparar e vamos ter que enfrentar. E tem que ter consciência das questões. Eu acho que o que o Raul tem feito, no sentido de transmitir à sociedade qual é o problema, é muito importante. E o nosso objetivo aqui hoje é esse, que a gente tome... Aqui muitos conhecem, muito mais do que eu, a questão concreta. Mas não é a questão deles, é nossa. É nossa. E embora, de alguma maneira, nós sejamos mais protegidos, eu mais ainda, porque eu sou velho, pelo que eu vi, eu gostei da estatística. Velho está mais protegido. Velho e educado, tem alguma educação. Então, isso salva. Melhora, não salva. Né? Mas é um problema que toca a todos nós. E eu acho que... Então, eu queria só simplesmente dar esse meu testemunho e felicitar mais uma vez a franqueza, a clareza com que o Raul colocou as questões e que cada um daqui saia sabendo que a questão não é do outro, não. É de cada um de nós. E não adianta pensar só em se defender. No prédio que eu moro, eles aumentam a segurança incessantemente. Eu fico danado, porque aumenta o custo. E não adianta nada. Porque onde eu moro não há risco, mas o sentimento de medo está predominando na sociedade. Fica com medo e se defende. Não tem defesa. Ou se resolve essas questões do nem emprego, nem educação, ou não tem jeito. Vai ser uma permanente produção de... O exército de reserva do crime está nas cadeias. A cadeia que é o exército de reserva do crime. Né? Tem que enfrentar essa questão. E o Raul disse uma coisa que é muito importante. Nós temos sempre a ideia de que prende. Não prenderam um ex-presidente anteontem? Não é que o ex-presidente não possa ser preso. Pode, mas tem que ser precisa ir para a cadeia para responder um processo. É um contrassenso. Mas a nossa atitude brasileira, nossa cultura, põe na cadeia, resolveu. Sai da minha frente. Vamos deixar de tirar da frente o problema e vamos conviver com ele e tentar ver se juntos podemos fazer alguma coisa. Parabéns, Raul. Muito bom.